Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo esse vídeo, né? Eu fazia tempo que eu não gravava aqui nessa parte que eu gosto muito da minha casa, que é a parte onde ficam meus livros, mas hoje eu decidi então, tem um pensamento que eu quero compartilhar com vocês, que eu acredito que é um pensamento que todos nós deveremos ter, mas se nem todos têm, tudo bem. Mas eu quero compartilhar o que eu penso acerca disso. Nós estamos em período, eleitoral, ano eleitoral, e agora muito próximo está das eleições, campanhas, promessas, candidatos prometendo mundos e fundos, né? E eu vejo que alguns até prometem coisas que são ilógicas. Eu assisti aquele debate que teve na Band, o penúltimo, o último, e aonde candidatos até várias propostas inimagináveis e eu acredito que irrealizáveis. E ainda que realizáveis, tem um propósito em si. Que nem uma coisa que me marcou muito foi quando eu vi uma candidata dizer que daria 5.000 reais para cada aluno que concluísse o ensino médio, né? Era um projeto. Eu vejo um projeto assim, dar esse dinheiro para gastar como queira, a troco de quê? Né? Qual a finalidade? Que fruto produziria isso? Eu acredito que geraria sim o desejo de jovens concluírem os seus estudos para ganhar esse dinheiro e para gastar esse dinheiro em nada. Por que eu digo isso? Porque uma escola, só por ser uma escola, só para ocupar uma finalidade, mas não exercer a sua função, não tem finalidade alguma. Não vai exercer benefício algum. Por que eu digo isso? Porque eu vejo que a educação brasileira ela não está entre as melhores. Alguém às vezes grita e diz que sim, mas é só nós vermos e pesquisarmos, e eu não vou tocar nesse assunto, mas eu vou te aconselhar. Pesquisa sobre os dados do último PISA que teve, que é uma avaliação educacional. Pesquisa em qual posição que a educação brasileira se encontra, né? Uma das está lá, né? Lá em cima ao contrário. Uma das penúltimas, não me recordo bem a posição, mas não é uma das melhores educações. Pesquisa sobre o número de analfabetos funcionais gerados pela nossa educação, inclusive educação superior. Aí você vai dizer, mas você está censurando a educação? Não. Eu apenas estou dizendo que enquanto um candidato está preocupado em oferecer 5.000 reais para cada aluno que concluiu o seu ensino médio, e aí vai a minha opinião para vocês políticos que ouvirem, para você também que não é, né? Eu acredito que a solução não é oferecer dinheiro para jovens concluir os seus estudos. A solução é oferecer uma educação de qualidade. A solução é valorizar os professores, sim, porque muito se diz isso. Mas olha só, a educação brasileira, segundo alguns dados, algumas pesquisas, e aí eu vou deixar para você fazer essa pesquisa se vocês quiserem, na educação brasileira se investe muito dinheiro. Se investe inclusive dinheiro como países de primeiro mundo. Só que esse investimento nós não vemos o resultado. E aí você vai dizer, nada a ver você falar isso. Primeiro, eu não sou professor. Segundo, se Deus quiser, agora estou me encaminhando para começar uma graduação. Mas, nesse aspecto, eu não sou exemplo. Mas no aspecto de que eu sou pai.
Eu tenho uma menina de 13 anos e uma de 10. E ambas estudam e eu vejo o resultado da qualidade da educação, do ensino que tem sido oferecido nas escolas para elas. Na escola. Uma escola municipal, né? Não tem condições de pagar uma escola particular. Mas não é... A gente vê mais ideologias sendo ensinadas, coisas que você não estimula o seu filho em casa e ele está sendo estimulado na escola. Mas a questão de ensino, de educação mesmo, do ensino, qual é a proposta da escola, muito pouco. Tendo que às vezes o pai e a mãe ter que reforçar ou ensinar ou tentar fazer com que a criança evolua. Eu criei um hábito meio que quase que obrigatório, imposto, que é a prática da leitura, para ambas, elas lerem livros. Eu escolho livros, elas escolhem livros e elas lerem. Para quê? Para que elas saiam desse ensino tão raso que infelizmente deveria ser muito mais evoluído. Porque aí você vai dizer, tá, mas os professores ganham mal, como que eles vão ensinar? A primeira coisa que eu queria sugerir aos nobres candidatos, independente de quem ganhar, não vou citar aqui nome nenhum, candidato nenhum, mas se chegar algum deles, eu tenho uma visão de várias áreas, mas eu quero falar aqui sobre a área da educação. Quem sabe eu vou gravar outros vídeos sobre outras áreas, da saúde e coisas do tipo. A educação. Eu creio que se o Brasil é um dos países que mais investe em educação financeiramente, por mais que alguém diga, mas se reduziu no último governo, se reduziu tanto por cento de investimento, ainda assim mesmo, o Brasil continua tendo um alto índice de investimento financeiro na educação pública. Mas nós não vemos os resultados. Então, o que eu vou falar aqui pode até ser uma utopia, talvez algo que não tem como se cumprir, mas eu gostaria de dizer que o meu desejo é que a educação fosse sim, continuasse tendo um grande investimento, porém esse grande investimento controlado, regulado, este alto investimento sendo proposto com metas. Professores deveriam ser bem remunerados, porém, além de ser bem remunerados, eles deveriam ter metas de alfabetização, metas de resultados de desenvolvimento intelectual na proposta que é a escola. A escola não serve para ensinar, a escola não deveria ter a finalidade de ensinar sobre sexualidade no sentido ideológico. Sexualidade no sentido biológico, eu creio, mas no sentido ideológico, jamais. E é o que muito acontece nas escolas, e aqui quem fala é um pai. É um pai que tem 2 filhas estudando. A finalidade também da sexualidade então, seria biológico, o ensino na escola. Outra coisa que a escola deveria se preocupar mais é com o ensino da educação de início, né? Quando o aluno começa, é inserido na escola. Então, os princípios, as primeiras séries, elas serão muito importantes para as futuras, porque hoje nós vemos muita gente sendo empurrada. Inclusive, até se bem me recordo, se eu estou certo, até o 3º ano a criança não pode rodar. Ela pode sair do 3º ano não lendo, não sabendo nada do que ela deveria saber do básico. Isso é preocupante, porque a criança ela deveria sim ser oferecido para ela uma boa educação, e ela então, quando ela saltar de séries, que ela esteja apta para chegar onde ela vai chegar, na próxima série. Então, isso exige dos professores, se eles forem bem remunerados, reconhecidos, eles terem metas,
Exige também, sim, dos pais, mas aí a gente está falando da questão escola, né? E exige também, sim, das debilidades das crianças, identificar cada dificuldade de aprendizado de cada criança, porque cada um aprende de uma forma. E eu acredito que um professor bem remunerado, com metas, ele deveria ser o cara ou a mulher que se joga nisso para entender, inclusive, a questão do aprendizado. E aí existe a psicopedagogia, né? Outra coisa, os investimentos serem fiscalizados e utilizados da maneira certa. Então, eu não sei como se faz isso, eu não sei como se um político influencia na questão educacional, mas eu creio que alguém vai dizer, mas não tem como. Eu creio que cada departamento político, cada função, deputado, vereador, senador, prefeito, governador, e aí vai, ele tem condições de estar rodeado de melhores pessoas. Um prefeito tem um secretário da educação, eu acho que é prefeitura, secretaria da educação. Um governador ter alguém que seja apto, e que esse alguém que é apto, escolham pessoas aptas também para ter um planejamento estratégico, uma estratégia de plano, porque só assim a educação brasileira ela vai evoluir. E aqui fala quem não é um professor, mas é um pai. E aqui diz quem gosto muito de ler livros, mas eu vou lhe dizer, a minha formação ela não foi lá grande coisa não. Eu me formei no ensino médio e saí com muita deficiência em matemática, saí com muita deficiência em português. E aí você vai dizer, tá, tudo bem, um pouco é por causa da preguiça. Concordo, do desinteresse. Mas o desinteresse, muitas das vezes, ele não vem só do aluno. Então, a educação é uma coisa que... A única maneira de nós irmos para o próximo nível é investir em educação. Então, vocês políticos aí, vocês presidentes, presidenciáveis, vocês que estão concorrendo a funções, deputado, estadual, federal, senadores, vereadores, vereador não, é senador, deputado e presidente. Se atente para essa área da educação. Preste um pouco mais atenção, não é só investir dinheiro, mas é fiscalizar o dinheiro que é investido e investir da maneira certa. Investir da maneira certa. Investir nas séries, nas séries iniciais. Investir no ensino médio, não na ideologização. E aí você vai dizer, nada a ver falar isso, tudo a ver. Eu tenho 2 filhas que estão na escola e só eu sei o quanto é difícil essa questão, porque você ensina uma coisa que é teu direito como pai, que é teu direito como mãe, e chega lá na escola, a professora se esquece que ela tem que ensinar matemática, português, a geografia e todas as outras matérias, e ela começa a querer tocar em assuntos que deveriam ser assuntos de família. Um problema. É um problema, porque você entrega um filho e recebe um militante dentro de casa. E para desconstruir isso é complicado. Então a solução para o nosso país não é sair dando bandeiraço e chamar isso e aquilo às pessoas. Não é ficarem brigando por políticos, né? As pessoas estão brigando aí, famílias não se entendem por causa de A ou B. Eu vou votar em alguém que eu acredito que se adequa um pouco àquilo que eu creio. Mas isso também não é a solução, porque a gente aprendeu a votar no menos pior. Olha só, não tem boas opções. Tem apenas as opções do ruim e do menos ruim. E aí nós temos que escolher sempre votar no menos ruim.
elegeu menos ruim. Que coisa triste isso. Será que não existem exemplos de excelência para nós? Propostas de excelência? Mas eu dou um conselho para você que vai votar, pensar nisso. E para você também, que é um candidato, pense nisso. Talvez você pensou até agora em plano de poder, né? É que você pense nas pessoas, você pense nos seus netos, seus bisnetos, no futuro. E um dos pilares mais importantes para se preocupar é a educação. E se preocupar com a educação não é dar 5 mil reais para cada aluno que conclui o ensino médio, não. Se preocupar com a educação é oferecer um bom ensino, ensino de qualidade. E não só a escola também, agora eu me lembrei, a escola não só deveria ter esse ensino, como ela também, ao meu ver, e aí fica uma proposta a todos os concorrentes desse ano, que podem se envolver com isso, é de uma educação não só na questão intelectual, como também profissional. Então, olha que interessante seria o jovem do ensino médio, ao invés de ele estar sendo formado uma pessoa cheia de ideologia, um militante, que ele se forme sim no aprendizado necessário do ensino médio e ao mesmo tempo ele tem oportunidade de um curso, que isso já existe, né? Um curso técnico junto ali, mas que ele tenha também aprendizado em áreas práticas da vida, como, talvez alguém vai dizer retrógrado isso, mas é necessário, marcenaria, elétrica, hidráulica, mecânica, tantos outros aspectos, que haja não só um curso técnico, mas que haja uma formação profissionalizante enquanto ele estuda. Porque eu me lembro que eu fui num conselho de classe e os professores falaram que teriam muito pouco tempo para recuperar todo o tempo perdido do tempo da pandemia. Então, subentende-se que cada hora, cada minuto dessas aulas seriam super necessárias para colocar tudo em dia. Mas não é isso que eu vejo. Às vezes eu vejo minhas filhas dizendo que chegaram em casa, que estudaram um pouquinho e de repente o professor não tinha mais nada para ensinar e deixava eles assim, a esmo dentro de sala de aula. Pô, mas não tem tanta coisa para aprender, não tem tanta dificuldade para resolver. Então esse tempo que sobra, ou esse tempo que às vezes se joga fora, se investe então esse tempo, enquanto eles estudam, para ter um curso profissionalizante, uma formação, inclusive enquanto estudando, eles sendo incentivados a serem empreendedores, porque jovem tem a mente criativa e pode criar coisas que a gente nem imagina e que dá certo. Então, investir nessa criatividade para criar novos empreendedores, jovens que empreendam, jovens que possam ser empresários. Nem todos serão, mas o incentivo para despertar aqueles que têm vocação, sentimento, desejo, é uma oportunidade, ao invés de só ficar enchendo linguiça. Então eu quero deixar isso aí, acho que é uma reflexão, um desabafo, não sei. Mas, se isso chegar aos nobres concorrentes políticos, vocês pensem nisso. Valorize essa área da educação. É muito importante. A escola ela não deveria ser um exército de formação de militantes, mas sim um exército de formador de mentes, formador de intelectuais, formador de profissionais e trabalhadores. Só assim o nosso país irá para frente. Deus abençoe. Não sei se você gostou desse vídeo. Se gostou, dê o like. Se não gostou também, fazer o quê? É um desabafo e uma oportunidade que nós temos de falar um pouco mais daquilo que pensamos. Em breve falarei outro vídeo e fiquem com Deus.